Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, o Livro dos Médiuns, parte segunda, Manifestações Espíritas. Nós estamos agora no capítulo número 21, que é a influência do meio, a partir do item número 231. Nós estudamos no nosso capítulo anterior, que tratava da influência moral dos médiuns. Nós vimos os empecilhos, né? As dificuldades ou mesmo as facilidades que os médiuns acabam oferecendo aos espíritos de acordo com o seu modo de pensar, suas tendências, o seu conhecimento, sua prática, tudo. E agora a gente vai falar sobre o meio. E esse meio se refere exatamente ao grupo, né, que se reúne para realizar uma reunião e de tudo aquilo que eles podem oferecer aos espíritos, ou mesmo atrair ou repelir os espíritos para a participação na reunião, ou mesmo, né, apenas a título de influência. Né? Olá, Betinha, sumida. Beijos. Bom dia, Regina. Nós vamos iniciar aqui no item 231, com quatro perguntas que Kardec apresentou aos espíritos sobre essa questão da influência do meio. Então ele começa dizendo para nós assim: o meio em que o médium se encontra exerce alguma influência sobre as manifestações? Então, quando a gente fala do médium, muitas vezes eu posso ser um médium que tenha uma boa qualidade no trabalho que eu realizo, mas o meio, o grupo do qual eu participo, né, vamos supor que eu seja um médium que costumo fazer trabalhos com frequência, e aí então eu sou convidado. Alguém me chama: olha, na minha casa vai ter uma reunião, eu gostaria que você fosse lá participar com a gente e tal, né, para que a gente tentasse alguma comunicação. E aí eu vou, né, com toda a minha boa vontade, participar daquele grupo, e lá então, né, eu me deparo com determinado tipo de cenário, no sentido de encontrar pessoas que ou são curiosas, pessoas que são refratárias à ideia das comunicações com os espíritos, pessoas que têm boa vontade. Então, dependendo do grupo, da qualidade desse grupo, nós vamos encontrar então, né, um determinado ambiente. E esse ambiente, então, o que Kardec perguntou, né, no meio em que o médium se encontra, se isso exerce alguma influência. E a resposta dos espíritos: todos os espíritos que cercam o médium o ajudam para o bem ou para o mal. Isso porque eu lembro de uma passagem interessante da Dona Ivone do Amaral Pereira, me esqueci agora qual é o livro que ela relatou esse fato, e ela foi convidada para participar numa reunião em que havia comunicações coletivas, né, ou manifestações coletivas. Então eram ali mais de 20 médiuns ao mesmo tempo recebendo comunicações. Então era aquela barbúdia, né, aquela bagunça, aquele falatório e tudo mais, e ela foi convidada e se dispôs a ir. Mas aí então, na orientação que ela recebeu, o conselho foi exatamente esse: não vá. Não vá, porque aí você vai sofrer as consequências daquele ambiente. E aí então, mesmo assim, ela teimou em ir, e aí foi que aconteceu aquele caso, que ela estava descendo as escadas da casa dela, de repente ela sentiu alguém a empurrando, ela estava sozinha na escada, e ela caiu, quebrou o braço, né? E ela viu ali uma figura não muito agradável, e depois ela perguntou, né, por que aquilo aconteceu, né, que permitiram que aquilo acontecesse. E aí então explicaram exatamente isso, né? Primeiro, que foi o tipo, né, de intenção que ela tinha de ir para aquela reunião, e de imediato ela já conseguiu atrair para perto dela os espíritos compatíveis com aquele lugar. E segundo, que não era para ela ir mesmo, permitiram que isso acontecesse exatamente por uma necessidade de protegê-la. Então, embora ela tivesse o braço quebrado, né, sofresse fisicamente aquele acidente, ela espiritualmente, moralmente, ela foi protegida. Então a gente vê que, nesse caso, o médium, por mais qualificado que ele seja, ele vai sofrer a influência daquele ambiente, exatamente porque a intenção do grupo é o que vai criar, como a gente sempre fala, aquela psicosfera que vai atrair determinado grupo de espíritos. Então isso reflete também no próprio centro espírita. Nós temos ali vários centros espíritas que alguns são muito bem organizados, têm um trabalho muito bem dirigido, com uma assistência espiritual elevada e tudo mais. E aí então os médiuns que estão ali presentes, né, seguindo as diretrizes da instituição,
são assessorados pelo grupo de espíritos que participam e protegem aquele trabalho. Agora, se por acaso nós temos um grupo espírita que muitas vezes acaba sofrendo a discordância entre os dirigentes, acaba tendo falhas, né, nas atividades que realiza por causa, né, do não comprometimento dos trabalhadores, dos voluntários que estão ali presentes, nas reuniões mediúnicas, né, sempre com aquele objetivo de, muitas vezes, alimentar muito mais a curiosidade, alimentar aquela pesquisa que muitas vezes é improdutiva, e isso vai criar, naturalmente, né, uma afinidade com os espíritos que concordam, né, e que aceitam esse tipo de comportamento. Então, eu sempre faço uma comparação, né, aliás, eu gosto de pensar nessa comparação. Bom dia, pessoal que chegou. Quando nós falamos aqui do Pautalk, imaginemos que nós temos aqui várias salas, não apenas salas espíritas, mas nós temos salas espíritas, salas de música, salas de debate, salas de discussões, salas de outras religiões, de todo jeito. Se eu sou um espírito, ou se eu sou um usuário, a gente pode dizer que os nossos computadores são os nossos médiums, né? Nós temos o nosso computador, temos a nossa conexão, temos o programa, né, o Pautalk, que faz ali que nos possibilita essa conferência, e aí então eu tenho a opção de entrar numa sala. E eu penso assim, hoje eu vou acordar e vou entrar numa sala do Pautalk para tentar passar uma mensagem positiva para aquelas pessoas. E aí então eu começo a olhar o nome das salas na relação, vejo uma sala de música qualquer, e penso, bom, eu vou entrar ali e vou começar a conversar com aquelas pessoas para tentar transmitir a elas uma mensagem. E aí eu entro, percebo que a intenção da sala, o objetivo da sala não é esse. Elas estão interessadas em conversar, em se divertir, em ouvir as suas músicas, né, em trocar ali as suas ideias a respeito dos temas que eles propõem ali, e eu percebo que eu estou completamente deslocado. E aí então o que eu faço? Eu simplesmente saio da sala e vou procurar alguma sala que me apresente, né, pelo menos uma condição ou a oportunidade de conversar sobre esses temas. Então, na verdade, um centro espírita é a mesma coisa. Um espírito que busca auxiliar um grupo, ele se aproxima e percebe que a intenção não é aquela, ele simplesmente se afasta. E outras pessoas, ao contrário, que têm a intenção e o interesse de ouvir aquelas músicas, de participar daquela atividade e tudo mais, eles vão se juntando, vão se aglomerando e formam, então, né, aquele meio de acordo com os seus interesses. Então a mesma coisa acontece também no centro espírita, como a gente falou. Se por acaso eu sou um espírito que tenta trazer alguma ideia mais elevada sobre um tema moral, sobre um tema técnico, e aí então eu percebo que o grupo mediúnico não está disposto a isso, eu me afasto, e aí então outros espíritos vão ocupar aquele espaço. Eles vão então aproveitar a oportunidade de manifestar suas ideias, de manifestarem as suas intenções, e o grupo vai então aceitar. Então, na verdade, eles esperam que espíritos elevados se disponham a responder às perguntas, né, de interesses que são fúteis, que são improdutivos, e aí então os espíritos se afastam, permitindo que outros tomem seu lugar. Na questão número 2, bom dia pessoal que chegou, os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete e dos que o cercam. E aí então aquele caso, né, eu sou um espírito elevado, tenho bom conhecimento, tenho boas intenções, e eu percebo então que naquela casa, ou naquele grupo, naquele centro espírita, tem ali, né, espíritos que de alguma forma, né, tem encarnados, né, que de alguma forma podem se beneficiar daquilo que eu tenho para dizer. Só que, como eu falei para vocês, eu vou acabar encontrando uma resistência naquele ambiente, porque as pessoas não estão interessadas necessariamente naquilo que eu tenho a oferecer. Mas a pergunta é, mesmo que eu queira, apesar de eu perceber que não há boa vontade, que não tem interesse, será que eu vou conseguir de alguma forma vencer essa resistência, quebrar essa resistência? Trazendo a comparação aqui para o Pautalk, mesmo que as salas, né, que eu visitar não tenham interesse, será que eu vou conseguir mesmo assim conversar com as pessoas, transmitir para elas alguma ideia, alguma coisa assim? A resposta dos espíritos, sim, quando o julgam útil e segundo a intenção da pessoa que os consulta. Já o dissemos, os espíritos mais elevados podem às vezes comunicar-se para um auxílio especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio, mas então esses lhe permanecem completamente alheios. Então, o espírito tendo boa vontade, o espírito tendo a intenção, ele pode insistir
na sua manifestação. Isso quando o objetivo, né, serve, né, o seu objetivo é ajudar alguém especial ou ao grupo especial, embora não apresentem merecimento pela intenção que eles têm. E a gente lembra também que nesses grupos nós temos ali duas qualidades, né, de grupos. Nós temos aqueles que são grupos que não estão preparados adequadamente, tecnicamente, não estão instruídos para realizar aquele trabalho, mas eles têm boa vontade. Agora nós temos aquele outro grupo que muitas vezes tem bom conhecimento, mas dirigem os seus interesses para uma reunião fútil, meramente sustentada pela curiosidade. E então, quer dizer, se eu sou um espírito e eu percebo que, embora não tenha preparo, mas tenha boas intenções, eu posso até colaborar para que eles ganhem algum tipo de conhecimento, algum tipo de instrução. Agora, se eu percebo que, por acaso, aquele grupo, né, movido muito mais pela arrogância, pela prepotência, quer demonstrar o conhecimento, mas para sua satisfação pessoal, então eu não tenho interesse nenhum em participar deles. Então a gente lembra ali que o que vale é a intenção, embora nem sempre a intenção seja acompanhada do preparo. Então, os espíritos valorizam muito mais, os espíritos valorizam muito mais, então, aqueles que, por boa vontade, né, procuram contato com o mundo espiritual. Então, como a gente viu aqui, quando eles julgam útil, e aquela pessoa que os consulta. Então, nesse caso, né, quando é feita uma evocação, não necessariamente dirigido a um espírito em especial, mas pedem orientação dos espíritos protetores, pedem orientação dos espíritos amigos que possam responder aquela questão, né? Então ali o espírito, se ele tiver boa vontade, tiver disposição e perceber ali que vai valer a pena aquela comunicação, então ele se manifesta. Herculano Pires, o tradutor dessa obra, ele traz para nós aqui uma informação que ele fala exatamente, né, sobre a tradução que foi feito, porque ele coloca assim, né, que no original é dito assim que por uma graça especial, e aqui o Herculano traduziu como sendo um auxílio especial. Então, na verdade, né, como a gente viu, vale de acordo com a pessoa que faz aquela evocação, né? Então, de repente ele merece isso, então eu vou e ofereço a minha assistência. Na pergunta número 3, os espíritos superiores tentam levar as reuniões fúteis a intenções mais sérias? Então, se inicialmente a proposta era apenas de curiosidade, apenas de futilidades, e aí então eu começo a travar uma conversa mais séria. A gente vê muito isso acontecer nas nossas rodas sociais, né? Quando de repente vou a uma festa ou vou a uma reunião de amigos, num restaurante, de repente o pessoal começa a conversar com aqueles assuntos que não tem muita produtividade, é só mesmo um passatempo. E aí então a gente lança um assunto e começa, né, a debater sobre ele, a apresentar algumas ideias e tal, e aí então o assunto pode se tornar interessante. E aí todo mundo para com aquela conversa que tinha anteriormente, né, que não tinha produtividade nenhuma, e começa a se integrar, né, àquela ideia, e começam então a desenvolver esse raciocínio. A mesma coisa também acontece dentro de uma reunião espírita. Com os espíritos, eles percebem que inicialmente o motivo era aquele. Vamos imaginar, por exemplo, né, uma reunião de jovens que começam, né, ou através da própria mediunidade, né, da psicofonia ou da psicografia, ou mesmo através, por exemplo, né, de um efeito físico, como é o caso da brincadeira do copo, e eu vejo que aqueles jovens estão ali, né, com o objetivo de curiosidade, com o objetivo de satisfazer apenas um desejo de participar daquela brincadeira. E aí então eu vejo que naquele grupo, embora o objetivo deles seja apenas uma brincadeira, são boas pessoas, são jovens de bom coração, são jovens que são movidos muito mais, né, pela euforia da idade, pela euforia da juventude. Então eu, em vez de permitir que espíritos, né, malfeitores, digamos assim, se aproveitem daquela ocasião e tragam um prejuízo maior, eu posso me manifestar através daquela brincadeira. Só que as minhas respostas são respostas muito mais sérias do que eles imaginavam. E algumas vezes eu posso até apresentar algumas situações de falar para eles, por exemplo, de criar uma ideia do medo, que isso é perigoso, fazer algum tipo de deixar assim aquela ideia de uma ameaça subentendida, para que eles não brinquem mais com aquilo. Então eu posso fazer disso.
fazer dessa reunião uma reunião séria e trazer para aquele jovem um aprendizado, não levar o terror. Porque aí nesse caso, né, o espírito até poderia fazer isso, mas vale muito mais você convencer pelo esclarecimento do que pelo terror. Então, é o que acontece nessa resposta que nós vimos aqui. Se os espíritos superiores tentam levar as reuniões fúteis a intenções mais sérias, a resposta: os espíritos superiores não comparecem às reuniões em que sua presença é inútil. Aos meios de pouca intenção, mas onde há sinceridade, vemos de boa vontade, mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. Nesse caso são os médiuns, né, que não estudam, não conseguem se preparar adequadamente, mas estão ali movidos de boa vontade. Então, né, por que não? Mas aos meios instruídos, em que a ironia impera, não vamos. Neles é necessário tocar os olhos e os ouvidos, e é esse o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. É bom que os que se vangloriam da sua sabedoria sejam humilhados pelos espíritos menos sábios e menos adiantados. Aqui a gente começa a lembrar daqueles filmes de época não, né? Filmes que retratam aquele ambiente do século passado, do século XIX, na Europa principalmente, né, onde os grupos faziam aquelas reuniões, nos Estados Unidos também a mesma coisa. Então a gente tinha aquele cenário que era retratado nos filmes que representava exatamente os cenários reais. Então era aquelas casas, normalmente casas, né, de aristocratas, de pessoas que pessoas que tinham posses, que tinham títulos de nobreza. Então ficava aquela sala na penumbra, uma vela acesa no meio né, no meio da mesa, aí todos em volta daquela mesa redonda dão as mãos para poder fazer uma evocação. Mas fazem isso por curiosidade. Então são pessoas que são instruídas, pelo menos academicamente, são pessoas que muitas vezes leram sobre temas voltados para a comunicação com os espíritos, e aí então eles querem provar que eles estão certos ou que eles têm capacidade e que eles têm condições de, por exemplo, de submeter os espíritos aos seus interesses. E aí nesse caso, os espíritos que são os espíritos superiores, mais esclarecidos, simplesmente não comparecem, porque já sabem, né, que a intenção ali é uma intenção que demonstra a arrogância daquele grupo. E aí então, quem são aqueles que se manifestam são exatamente os espíritos menos adiantados. E aí então a gente começa a ouvir batidas na parede, a mesa começa a se movimentar, vem um sopro e apaga a vela, né? Típico dos filmes que a gente viu, e isso a gente pode retratar, né? Trazer isso para uma situação real. E aí então os espíritos, né, começam, né? Então depois eles se vangloriam, né? Olha só o que nós conseguimos fazer. Na nossa reunião, os espíritos começaram a se manifestar e a mesa chacoalhou, a porta bateu, a janela se abriu e coisa e tal, e eles acham ao máximo isso. Mas na verdade os espíritos superiores, aqueles que poderiam trazer um conteúdo de instrução, conteúdo de esclarecimento, né, simplesmente se riem disso, mostrando exatamente a infantilidade, né, diria até ingenuidade, né, mas apesar da arrogância, mas daquele grupo, que na verdade se satisfaz com migalhas, sendo que eles poderiam tirar, né, um grande conteúdo daquele trabalho. E até mesmo nesses casos, né, a gente pode colocar também a situação em que espíritos obsessores começam a se manifestar. Exatamente para mostrar para aquelas pessoas que elas não são tão capazes como elas imaginam. A Cinezinha colocou, né, sobre a brincadeira do copo, as sobrinhas do dirigente do centro que frequente faziam quando adolescentes, até o dia em que o avô delas veio e mandou que parassem, né, que elas não tinham noção do perigo em que estavam se metendo. Exatamente aí, Cindizinha. Essa é uma realidade que a gente vê, que pode ser um espírito familiar, que ele vem, se comunica, se manifesta, isso levando em consideração que, apesar de uma brincadeira ingênua e uma brincadeira motivada muito mais pela farra, aqueles jovens que estavam ali eram jovens de bom coração, que precisavam apenas de um alerta para evitar caírem naquela situação mais perigosa, né, do envolvimento com espíritos mais perturbados, que poderiam se aproveitar daquela situação para poder trazer ali uma situação mais dolorosa, ou um aprendizado mais doloroso para todas elas. Então a gente vê que, quando se fala em espíritos superiores, a gente vê sobre espíritos que são espíritos que têm boa motivação, e algumas vezes até espíritos familiares, né, que acompanham as pessoas que estão ali, né? Dudu lembrou, né, que a proteção chega em forma de aviso, sim.
Algumas vezes pelo medo, algumas vezes pelo aviso, quando é familiar, algumas vezes por uma mensagem. Segura aí, Armando. Às vezes por uma mensagem, né? Então, se valer a pena, se perceber que aquele aviso será o suficiente para que eles não corram mais esse risco, os espíritos se manifestam. Agora, se o grupo se mostra, não, porque nós sabemos, deixa comigo que eu resolvo, porque eu sou muito bom para fazer tal coisa, os espíritos falam, então boa sorte. Vamos ver até onde eles aguentam essa diversão, né, motivada por essa arrogância que eles têm. A Lívia lembrou aqui, né, lembro que quando fazíamos a brincadeira do compasso, perguntávamos se o espírito era bom ou ruim. E quando ele dizia que era bom, ficávamos um pouco desapontados, porque queriam emoção, perigo, né? Povo doido, né? É nesse caso, né, Olivia, que você vê que nessa brincadeira que vocês faziam, era uma brincadeira muito mais de farra. E aí que poderia vir um espírito, não sei se vocês já tiveram, né, uma comunicação, uma orientação a esse respeito dos espíritos, né? Ainda mais você que é médium, né? Você já viu, né? Que farra que ia ser, né? A sensibilidade e a percepção. Então percebe assim que nesse caso, né, só chegar lá e falar assim, olha, acaba com essa brincadeira que vocês vão se dar mal. E aí então todo mundo fica, né, você viu que o espírito falou e coisa e tal. Então quer dizer, satisfaz a curiosidade de ter uma comunicação e ao mesmo tempo recebe como bônus uma orientação, né, de um espírito de boa vontade para evitar que vocês se machucassem nessa brincadeira. O 4, né, a gente vê também, pessoal, é interessante a gente lembrar que nessas reuniões, quando a gente fala sobre reuniões, por exemplo, essas brincadeiras do copo, de compasso, de pêndulo, de evocações que são feitas de psicografia, de psicofonia, nós temos também outras reuniões, como por exemplo reuniões de cura, reuniões de mensagem de desencarnados, de familiares, em que eu faço uma evocação motivado, por exemplo, pelo interesse financeiro, ou pelo interesse da fama. E aí, então os espíritos sabem que se eles se manifestarem, os espíritos mais elevados, sabem que se eles se manifestarem, eles na verdade vão alimentar cada vez mais esse ego, essa ambição, essa ganância daquele médium. Então é exatamente isso que eles dessa forma que eles acabam pensando. Então, quer dizer, se valer a pena, sim. Se não valer a pena, por quê? Né? Deixa eu ver aqui, a Fraterna colocou, acho que todos os jovens brincavam com essa do copo, né? É que eu já coloquei, né, Fraterna? Eu já cheguei quase a brincar com isso lá onde eu trabalhava, né? Só para quem não estava na sala quando eu contei, né? Eu trabalhava no Banco Itaú, e nós tínhamos no andar superior ao nosso o almoxarifado, onde nós guardávamos ali documentação e tal. E aí então na sessão nós éramos em 4 pessoas, né? Eu trabalhava na sessão de captação e cobrança. Então tinha meu chefe, né, que estava ali cuidando das coisas dele, e nós éramos em 3 jovens, né? Um de 18, a outra de 17, a outra de 19, eu de 17, então a gente estava nessa faixa. E um dia a gente combinou de ir nesse andar de cima e fazer essa brincadeira do copo. Foi colocado ali o tabuleiro, colocou o copo em cima. Aí então os 3, né, deram as mãos, começaram a rezar um Pai Nosso ali, e a gente caiu na risada. Então, quer dizer, a brincadeira não se concluiu, a gente não conseguiu fazer, exatamente porque a situação era tão estranha, né, era tão, assim, vamos dizer, ridícula para aquilo que a gente estava fazendo, que a brincadeira não se consumou, mas ela poderia ter se consumado, né, poderia ter levado a uma consequência maior. Então, assim, de um modo geral, acho que todos os jovens, se não brincaram, tiveram vontade, curiosidade de brincar. Né, e os filmes, né, hollywoodianos e outros filmes se aproveitam dessa curiosidade para trazer aquele tempero de terror. Né, como por exemplo, né, jovens que brincam e depois começam a aparecer aqueles fantasmas que andam pela parede e provocam, né, aqueles sustos e coisa e tal, né? Então isso aí faz parte da curiosidade. Mas eu já contei para vocês também, abrem portais, portais infernais, em que não sei o quê. Mas eu já contei para vocês também de um amigo que aliás foi ele que me trouxe, né, para a doutrina. Já é um senhor já bastante experiente. E então ele contava que ele estava na casa dele dormindo e uns vizinhos, né, as filhas de um vizinho dele estavam brincando. E isso durante a madrugada, bateram na porta dele, aí ele abriu a porta, o que foi? Vem cá em casa para ajudar, pelo amor de Deus. Quando ele chegou lá, né, a garota que estava ajudando na brincadeira tinha sido, estava ali sob a influência forte de um espírito perturbado, né, como se fosse um processo de possessão, mas não chegava a tanto. E aí ficou durante algumas horas conversando com o espírito, dando passe para poder libertar a garota. Porque tudo começou numa brincadeira de copo. Né?
Dudu colocou ali numa brincadeira de copa, eu fui avisado que queria me casar com uma menina que estava lá conosco. Eu me casei com a menina da roda do copo, né, 8 anos depois, né, mas ele não disse que eu iria me separar 14 anos depois, né. E o problema que a gente tem, né, é aquela história, né, eles lançam muitas vezes essas ideias, porque é uma diversão quando você faz isso, né. Você pega e diz assim, olha, você vai encontrar aqui nesse grupo a sua alma gêmea. Aí um jovem já começa a olhar para o outro e perguntar com quem eu vou casar. Quer dizer, o livre-arbítrio ali acabou sendo substituído por uma influência. Ou é a mesma coisa, você pode trocar, por exemplo, essa mesma ideia, um espírito diz assim, olha, você vai sofrer um acidente e você vai morrer. Imagina falar isso para um jovem, por exemplo. Aí ele vai passar qualquer situação, ele vai ter um terror noturno, vai passar, né, vai ficar o tempo todo com medo, inseguro, porque um espírito disse para ele que ele ia morrer. Então, esses são respostas, né, que esses espíritos perturbados acabam dando para essas brincadeiras. E os espíritos superiores, infelizmente, lamentam isso. E permitem que eles, né, se aproveitem disso, principalmente. O item número 4, vamos lá, pessoal. É proibido aos espíritos inferiores comparecerem às reuniões sérias? Agora é o inverso, né? Porque primeiro o espírito superior pode desejar ou não participar de uma reunião fútil, né, para dar alguma contribuição, para ajudar de alguma forma. Agora, nós temos ali o lado contrário, os espíritos inferiores que algumas vezes desejam participar de uma reunião séria. Antes, vamos ver aqui, a Exoticlulo colocou para nós, eu já tive uma experiência maravilhosa e hoje sou muito grato. Fiz uma cirurgia de aneurisma, né, aqui nos Estados Unidos, vai fazer 2 anos, né, e antes de apagar, pedi ajuda aos bons espíritos e chamei o Dr. Bezerra de Menezes para me ajudar, pois eu estava apavorado, né, logo depois senti a mão, e era diferente o toque, né, pois eu não sentia que estava de luva, e meu neurologista ainda estava se preparando, né, me deu uma paz maravilhosa, e quando acordei sabia que estava curada, né. A gente não faz ideia, né, da mobilização que existe a partir do plano espiritual nesses ambientes cirúrgicos, hospitalares e tudo mais, né? Para quem trabalha em hospital, para quem que tem uma percepção maior, consegue captar não apenas aquele lado sofrido, né? Eu lembro que eu conversava com uma colega há pouco tempo, ela é nutricionista, ela fez estágio num hospital na época de faculdade. E aí, então ela percebia que inicialmente ela sentia a perturbação, a dor, o sofrimento dos encarnados que estavam ali, naturalmente os desencarnados também. Mas a partir do momento em que ela começou a mudar o padrão vibratório dela, ela começou a ter a percepção dos trabalhadores desencarnados, né, do pessoal, da equipe dos desencarnados que estavam ali dando assessoria para os pacientes, para os desencarnados também que estavam ali. Então tudo é uma questão do que? De sintonia. E nesse caso, quando nós temos um profissional que tem ali a sua visão espiritualizada, né, porque algumas vezes nós nos perguntamos, né, por que ocorrem os erros médicos, por que os espíritos não podem ajudar a evitar esse tipo de situação? Tudo vai depender do médico. Algumas vezes ele está na pressa de fazer as coisas, né, não tem a concentração devida, não tem um padrão vibratório elevado, então ele está à própria sorte e acaba caindo, né, sofrendo tudo isso. A gente teve, por exemplo, recentemente na Espanha, né, um acidente de trem em que dezenas de pessoas desencarnaram, e hoje na televisão disse que ele estava em alta velocidade conversando pelo celular com o pessoal do controle, né, da estação, mas ele acabou provocando aquele acidente. Então, na verdade, foi uma negligência. E essas negligências acontecem em todos os ambientes. Só que quando, no caso, né, acontece num centro cirúrgico, né, 80 desencarnados, né? Então isso quando acontece no centro cirúrgico, na verdade, muitas vezes é o próprio médico que não tem ali a devida concentração, não dá a devida atenção para o trabalho que tem que realizar. Mas os espíritos estão ali, né, presentes, ajudando quem faz a evocação, né? Ninguém fica sem assistência quando o pedido é sincero, o pedido é de coração. E aí, naturalmente, os espíritos ajudam dentro das suas possibilidades, dentro dos seus recursos. Eles colocou para nós, né, eu tentei brincar com o compasso, o treco virou, né, eu joguei ele longe quando adolescente, né, pois é. Né, a Exoticlulo colocou também, né, meu neurologista é um ser muito especial, né, então, né, o pensamento de um atrai o pensamento do outro, né, essa é a parte importante. No item número 4, é proibido aos espíritos inferiores comparecerem às reuniões sérias? Resposta: não. Às vezes permanecem nelas,
a fim de aproveitarem os ensinamentos que vos são dados, mas se calam como os estouvados numa reunião de sábios, né? Ou seja, como os ignorantes numa reunião de sábios, né? E nesse caso, imaginando, por exemplo, que nós nos reunamos para fazer aqui um trabalho mediúnico, e é um trabalho sério, né? Motivado pela vontade de aprender, pela vontade de auxiliar e tudo mais, né? E aí só que nós temos junto a nós espíritos o tempo todo nos acompanhando. Alguns espíritos que são indiferentes, alguns espíritos que são mais rebeldes, alguns que são inimigos, e eles estão ali o tempo todo. E aí então muitas vezes eles se aproximam, né, das reuniões mediúnicas e começam a observar. Algumas vezes são induzidos, né, e silenciosamente a permanecerem naquele local para ouvirem aquilo que está sendo transmitido. Algumas vezes ficam ali ouvindo, como se fosse, por exemplo, a gente vê isso muito acontecer. Nós vemos reuniões que acontecem em igrejas, reuniões públicas que acontecem em centros espíritas, de pessoas que estão passando na rua, elas ouvem uma frase, alguma ideia, ouvem o ambiente, elas ficam paradas na porta ouvindo. Elas não entram para participar, não vão embora e elas ficam naquele meio termo, né? Vamos ver o que vai dar. Como se nós estivéssemos ali mudando, né? Bom dia, André. Mudando de canal na televisão, e de repente a gente para num programa que é um programa instrutivo, a gente fica ali por alguns momentos. Algumas vezes a gente pega o programa inteiro até o final, porque o assunto está interessante, outras vezes não. E aí então, mesmo que a gente não tenha interesse específico sobre aquele tema, aquele programa em especial me chamou a atenção de alguma forma. Então isso acontece o tempo todo. Mais uma vez a gente lembra sempre, o comportamento dos espíritos que estão desencarnados, ele é idêntico ao nosso. Nós vamos encontrar pessoas de todo tipo de caráter, de todo tipo de personalidade, de todo tipo de grau de conhecimento, de todo tipo de intenções. E é a mesma coisa. A sociedade dos desencarnados nada mais é do que a sociedade dos homens que foram para o mundo espiritual. Como Kardec coloca, um espírito nada mais é do que um homem que desencarnou, um homem que morreu. E é então a mesma coisa, nas nossas reuniões, algumas vezes daqueles principalmente que estão aqui entre nós, estão naquela condição de espíritos ainda presos aos interesses do mundo terreno, eles estão ali passando. Me lembro, né, de uma passagem que nós lemos certa vez. Essa mensagem ela se encontra no livro, eu acho, Instruções Psicofônicas, né, que foi recebido pelo Chico Xavier através da psicofonia. E aí então se transformou, né, foi depois transcrito e virou livro, né, e nós fazemos ali de vez em quando uma consulta para tirar alguma mensagem. E falava exatamente sobre o Evangelho no Lar, né, que os espíritos estavam percorrendo as cidades, percorrendo as casas, e percebia que somente tinha uma casa, tinha ali uma grande luz que estava irradiando. E aí então foram lá para poder observar, né, o que estava acontecendo, e quando foram ver, estava ali uma reunião do Evangelho no Lar acontecendo. Então a gente vê que algumas vezes nós temos ali situações que nos chamam a atenção pelo padrão elevado, né, da intenção, do sentimento das pessoas que estão ali, e outras, né, completamente indiferentes. Então, só que a única diferença é que os espíritos desfrutam de uma liberdade por estarem desencarnados e estarem aqui entre nós sem serem percebidos. E aí então eles acabam ouvindo, participando, comentando, interferindo, muitas vezes não se interessando. É assim que acontece no mundo espiritual. E nessas reuniões, então, quando essas são reuniões sérias, né, os espíritos percebem a sua realização. E aí vão ali até ali para ver o que está acontecendo. Algumas vezes chegam, ouvem, falam assim, olha, para mim esse papo está muito careta, não me interessa, eu vou embora. E aí então seguem seu caminho ali, continuando, né, os seus interesses sem muita produtividade, né, aquele errante improdutivo, como normalmente nós vemos aqui entre nós, né, e naturalmente entre nós vemos também muitos trabalhadores, muitos espíritos que estão transitando com objetivos específicos, né, mas a maioria dos espíritos que aqui estão são aqueles exatamente presos ainda ao nosso mundo terreno, sem muito o que fazer. Né, vai com Deus, Arnaldo, bom trabalho, bom dia. Bom dia, pessoal que chegou. Bom, aqui então nós vamos para o item 232. Alguma pergunta, pessoal, sobre essas questões que nós colocamos? Ficou alguma dúvida com relação a isso?
que eu acho que apesar de termos só 4 perguntas, né, que foi proposta por Kardec, daquilo que a gente já estudou sobre influência moral, sobre atração e tudo mais, eu acho que ficou bem claro isso aqui, né? O que nós podemos colocar, que seria mais ilustrações a respeito disso, né, que nós vimos, né? O que radiestesia é o que exatamente, fraterna, que você quer colocar? O pêndulo. Pois é, né? No caso do pêndulo que eu coloquei para vocês, ele pode ser utilizado como forma de comunicação com o mundo espiritual, né? Que é um efeito físico, da mesma forma que acontece, né? Então nós temos o pêndulo utilizado na radiestesia, né? Que minha irmã é fisioterapeuta, ela é acupunturista, ela trabalha também com radiestesia. Foi até engraçado, né? Uma situação cômica que aconteceu, uma paciente que era de uma igreja evangélica bastante dessas pentecostais, bastante rigorosas, uma vizinha nossa. Então ela foi até o consultório da minha irmã para fazer um tratamento de acupuntura, e minha irmã utilizou a radiestesia para poder encontrar os pontos, né, energéticos, e ela achou que aquilo era uma coisa meio demoníaca e não foi mais ao consultório, né? Então ela achou que aquilo era algum tipo de magia, algum tipo de alguma coisa meio assombrosa, né? E vizinha, coisa assim de 2 casas nossas, né? Continuou frequentando, continuou fazendo, a amizade continuou, mas não apareceu mais no consultório porque achou que era algum tipo de voodoo que estava acontecendo, né? Então a gente vê que ainda essa parte de radiestesia é algo que a ciência ainda não conseguiu trazer uma comprovação, né? É algo que faz parte ainda de técnicas terapêuticas complementares, né? Mas tem ali, né? Explicou tudo, Silvia, mas não adiantou, né? Quando as pessoas veem isso, quando ela olha assim, não adianta. Ela ficou apavorada, assim, não quero fazer mais isso, porque isso não é de Deus, porque não sei o que, e foi embora. Paciência, né? Lívia colocou, se essa mulher tropeça na rua, você seria exorcizar. Pois é, né? Se ela fizesse aquilo uma vez só, pronto, aconteceu. Então, no caso da radiestesia, também é utilizado, né? Quando você tem um tabuleiro com letras, e aí você vai passando o pêndulo em cima de cada letra, e quando você passa em cima de determinada letra, ele começa a girar. Ou quando você está dizendo sim ou não, como acontece, né? Se ele é sim, ele gira, se ele é não, ele vai de um lado para o outro, né? Então tem essas técnicas, né? E essas energias que nós estamos ainda tentando estudar. Olá, abraço. Vamos lá então, seguindo aqui o nosso estudo. Item número 232. Então, depois de fazer essas perguntas, Kardec coloca então, né, traz ali as suas considerações a respeito desse assunto. Ele diz assim: seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair os seres do mundo espiritual. Eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem, observam, intrometem-se em nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica nada tem com isso. É simplesmente um meio de comunicação. Aqui, o que vale para nós é entender o seguinte, que a impressão que nós temos é que os espíritos estão presentes onde tem médiums. Então, se por acaso eu estou na minha casa e não tem nenhum médium aqui, alguém que tem uma sensibilidade um pouco mais aflorada e coisa e tal, os espíritos não se manifestam. Então, o que ele quer dizer com isso? Que independente de haver um médium presente ou não, o nosso pensamento irradia à nossa volta, criando uma afinidade com espíritos que pensam da mesma forma. Então, se nós estamos numa reunião, nós fizemos, por exemplo, aqui na minha casa, na semana retrasada, pelo fato do grupo de estudos espíritas da minha irmã lá no Centro Espírita, eles estarem de férias, então eles marcaram, olha, vamos fazer uma reunião na casa da fulana, tal, né, porque ela falou, né, que eu faço estudo com vocês e tal, vamos fazer um estudo aqui em casa. Aí viemos, fizemos um almoço, passamos aqui a tarde toda, até a noite e tal, e fizemos um estudo, né, sobre bate-papo sobre temas em geral, como a gente faz aqui, né, os nossos perguntas e respostas eu fiz com o pessoal daqui. E aí então a gente vê que ali naquele caso nós tínhamos médiums, alguém que psicografava, alguém que tinha uma sensibilidade maior, mas a proposta não era essa. A proposta era exatamente fazer uma reunião para discutirmos temas, né, com toda a seriedade que o assunto merece, e aí então a gente pode imaginar, né, que tipo de espíritos estariam ali presentes. Seriam aqueles que estariam entre nós dando suporte, que estariam entre nós ali aprendendo ou dando alguma orientação, estavam ali de curiosidade, já que estavam passando por aqui. Que tipo de espíritos estariam ali? Não importa.
Seriam aqueles que teriam alguma afinidade com aquilo que nós estávamos tratando. Mas a intenção daquela nossa reunião não era fazer nenhum tipo de trabalho mediúnico. E é exatamente o que Kardec coloca. Então, quer dizer, só espíritos se manifestam, espíritos só se encontram presentes quando eles podem se comunicar. Não. Muitas vezes, no silêncio de uma reunião, mas de acordo com o calor do ambiente, né, quando a gente fala calor no sentido de com o pensamento, com as intenções que se encontram ali, os espíritos simplesmente se atraem. A Fraterna colocou, não tem como se comunicar, senão através de um médium, né? Até no caso do copo, na roda tem alguém médium. No caso do copo, pêndulo, compasso, nós temos um médium de efeito físico ali, né? Então nós temos uma comunicação que vem através de um efeito físico, mas com um conteúdo intelectual, né? Já que houve comunicação. O Braço colocou, sem a bioenergia de um encarnado, o espírito encontra barreira para se manifestar, né? Assim, né? Seria no caso o ectoplasma que ele utiliza para interferir no meio físico. E continua. Segundo vimos, no tocante às causas de simpatia, melhor aqui, né? A faculdade mediúnica nada tem com isso. É simplesmente um meio de comunicação, segundo vimos no tocante às causas de simpatia e antipatia. Compreende-se facilmente que devemos estar cercado dos que têm afinidade com o nosso espírito, de acordo com a nossa elevação ou inferioridade. Consideremos ainda o estado moral do nosso globo e compreenderemos qual o gênero de espíritos que deve predominar entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, podemos julgar pelo caráter dominante das criaturas, por suas preocupações e seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, quais as ordens de espíritos que neles se encontram. Né? Aqui, no caso, a gente lembra que se por acaso eu fizer uma festa e disser assim, pessoal, é uma festa, portas abertas, entra quem quer. E aí então as pessoas que têm interesse na minha festa vão se aproximar. Aí eu faço assim, aqui é uma igreja, as portas estão abertas para quem quiser entrar. Vão entrar as pessoas interessadas. Se eu criar, por exemplo, aqui na garagem da minha casa, um pequeno centro espírita e fizer uma reunião e disser assim, olha, as portas estão abertas para quem quiser participar conosco, vão entrar as pessoas que estão aqui. Mas de um modo geral, quando a gente fala sobre a participação desses espíritos, apesar de muitas vezes terem interesse num aprendizado filosófico, num aprendizado religioso, numa festa, são espíritos comuns, como nós que estamos aqui hoje. É um mundo de provas e expiações, é um mundo que que traz grandes turbulências com relação a ideias, com relação à administração, com relação a interesses de grupos, com relação a questões sociais. Então o nosso grupo, o nosso planeta aqui, ele tem ainda muitas deficiências, ele tem muitos problemas. Então hoje nós vemos manifestações de pessoas que vão para a rua, de pessoas que protestam na internet, de pessoas que procuram aprender alguma coisa diferente, apesar de toda essa dificuldade que nós vivemos hoje, pessoas que sofrem desemprego. Então essa é a característica do nosso mundo hoje. As nossas diversões estão voltadas ainda muito mais para sensações do que pelo prazer espiritual, do que pelo prazer intelectual que isso possa proporcionar. Então eu vou a uma festa, por exemplo, ouvir uma música, aquela música é contagiante, é uma batida, é um forró, é uma música nordestina, não importa qual música seja, é um rock, qualquer coisa. Então aquele som vai provocar em mim um tipo de sensação. Aliás, nós vamos estudar, inclusive, no próprio livro Obras Póstumas, que nós estamos estudando, de terça e quinta-feira, nós temos ali sobre música espiritual. E aí Kardec, né, conversando com os espíritos, ele fala exatamente sobre isso, né, a qualidade da música. E, aliás, nós estudamos isso há muito tempo. Muitos de vocês não estavam aqui, talvez o Brás, a Cindizinha, a Betinha estavam aqui naquele passado, né, mas já faz muito tempo. A gente estudou no Livro dos Espíritos, foi na nossa primeira leitura do Livro dos Espíritos, a gente já fez duas, né? Então já faz bastante tempo isso. Então nós estudávamos sobre a música, que Kardec tratava desse assunto no Livro dos Espíritos. E aí, então naquela época, né, eu me dei ao trabalho, né, de pegar assim, várias músicas que estavam sendo muito veiculadas na mídia, que as pessoas estavam gostando, fui tirando uns trechinhos, e eu montei, né, um áudio com trechos dessas músicas e coloquei aqui na sala para a gente ouvir. Quais eram exatamente as músicas que faziam parte, né, das nossas
dos nossos momentos de lazer, né? E eram músicas das mais terríveis, né? Era um funk, era uma música isso, era uma música aquilo. Se era uma música romântica, era muito mais aquela música de dor de cotovelo, porque foi traído, porque bateu. Se era rock, é porque quer quebrar, porque quer fazer. Se é pagode, é porque é bonita, é porque é sensual, porque é atraente. Então, os temas que nós utilizamos hoje nas nossas músicas, nos programas, eles nos afetam exatamente nessas sensações que são muito mais primitivas do que espiritualizadas. Essas sensações primitivas são a agressividade, a sensualidade, né, o erotismo, a sexualidade propriamente dita, né? Então a violência, a intriga, esses são elementos, né, que nós temos hoje, né? Alguns acabam porque existe uma diferença, né, Brás? Que eu sempre coloco, né? Existe uma diferença entre moda e modismo, né? Então aquilo que é modismo tende naturalmente a se dissolver. Aquilo que é moda, né, deixa a sua marca. Então nós temos as músicas que provocam essas sensações, as substâncias, né, que nós inalamos, que nós ingerimos, né, que nós experimentamos de modo geral, que nos provoca algum efeito físico. Então tudo isso na nossa vida hoje está voltado para esse tipo de sensação. Então o nosso entretenimento hoje, né, o nosso entretenimento, ele ainda é muito voltado para o físico, para a matéria. E quando nós desencarnamos, nós não perdemos o interesse nessas sensações. Aliás, num livro que eu já comentei com vocês, que retrata, né, o ambiente, né, a vivência no mundo espiritual, teve um espírito que se afastou de um grupo de espíritos que estavam já habituados e adaptados ao mundo espiritual. E eles falaram assim: olha, obrigado pelo acolhimento de vocês são muito legais, mas eu não suporto esse lugar, eu vou voltar lá para Entre os Encarnados porque ela é muito mais interessante. Aqui o que vocês fazem para se divertir é insuportável, né? Aquela coisa muito mais espiritualizada, muito mais esotérica e coisa e tal, né? Então para quem gosta de uma balada, para quem gosta de um oba-oba, se prepara, porque no mundo espiritual não vai ter nada disso. Então, se quiser brincar um pouco mais, de uma forma mais divertida, vai ter que estar entre nós aqui. Então, só que a maioria de nós estamos ainda presentes nesse tipo de ambiente. Então, quando nós fazemos uma evocação, ou fazemos uma reunião mediúnica, ou fazemos uma reunião qualquer, os espíritos que participam e que nos influenciam são espíritos que têm o mesmo interesse, que têm os seus valores, têm os seus interesses, as suas intenções, e se aproximam por afinidade. Então a gente vê que, como nós não somos lá aquelas coisas em termos de evolução, os desencarnados também não são. Daí então que, quando nós falamos de um espírito superior, qualquer espírito que é um pouco mais generoso, um pouco mais esclarecido, já se coloca como superior. Mas aqueles espíritos mais elevados, mais esclarecidos, mais evoluídos, raramente se manifestam em nossas reuniões. A menos que seja assim, um grupo seleto, né, um grupo que tenha um trabalho já experimentado, um trabalho a longo prazo, em que as pessoas já se conhecem muito bem, já sabem o que querem, ali eles estão presentes. Agora, quando a gente faz uma reunião no nosso grupinho, né, vamos fazer uma reunião mediúnica. E aí então, o que a gente espera que vai aparecer aqui? Um espírito comum. Às vezes até um espírito de boa vontade, mas dentro das suas limitações também. É como se, vamos supor, que nós desencarnássemos aqui hoje, e aí então a gente, perambulando, né, pelas nossas buscas no mundo espiritual, a gente vê uma reunião mediúnica, a gente vai lá, se manifesta, né, demonstra a nossa boa vontade, mas ainda, né, com as nossas dificuldades. A gente vai olhar para a cara de um, vai ter simpatia, vai olhar para a cara do outro, vai ter uma certa antipatia, o outro vai ter uma certa indiferença, vai responder alguma pergunta que fizeram de uma forma correta, de uma forma incorreta, mas a gente tem boa vontade. Já é alguma coisa. André colocou, né, só ver nas escolas, nas festas juninas, quase nada tradicionais, né, e este ano muitas mães reclamaram e foram mal vistas, pois as típicas músicas quase nem tocaram, né? Pois é, bons tempos, né? Obrigado, Cindizinho. Bons tempos aqueles do passado, né? Mas tá valendo. Vamos lá então, continuando. Partindo desse princípio, quando a gente fala sobre a qualidade dos espíritos que estão aqui entre nós, partindo desse princípio, imaginemos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, interessados apenas em seus prazeres. Quais seriam os espíritos que de preferência estariam entre eles?
Vamos pensar numa festa, num jogo de futebol, numa balada num sábado à noite, numa sexta-feira à noite. Quem são os espíritos que estão ali presentes? Eu até conversava nesse grupo que nós estudamos, que eu falei para vocês. Uma colega comentava o seguinte, né, que ela foi numa festa de aniversário, num barzinho aqui em São Paulo, e ela sentia vontade de vomitar dentro do lugar. Ela tinha que ir para a rua respirar o ar puro, que na verdade, né, por ela ser uma médium sensitivo, ela era muito sensível, era uma jovem, e a mediunidade nela começava a aflorar, né, ela começava a ter uma percepção extrasensorial do ambiente onde ela se encontrava e sofria as consequências disso. Né? E aí então ela perguntava, né, mas como é que faz isso tudo? Eu falei, olha, participar dessas reuniões não é nenhum problema, desde que você tenha um padrão vibratório diferente do ambiente. Em que você vá para ver seus amigos, para confraternizar, mas que você não entre no clima do lugar. Onde existe aquela azaração, um quer se divertir às custas do outro, que é aquela coisa de sedução, de bebidas, de cigarros, disso, daquilo, coisa e tal. Se você não tem condições de se manter afastado disso, então não vá. Se você tem condições, mas você tem essa sensibilidade, evite. Vá apenas quando realmente você perceber que a sua presença é importante. Mas fora isso, não abuse, não dê motivo para sofrer dessa forma. Né? Para quem tem todo o ambiente, como eu falei para vocês, fraterna, pelo fato de nós termos interesses ainda, né, dos nossos entretenimentos serem voltados, né, bom dia pessoal que chegou, os nossos interesses serem voltados para essa questão das sensações físicas, dos estímulos e tudo mais, a cadeia de pensamentos que se cria nesse local é realmente bastante ainda inferior, bastante negativa. Então se você se afiniza com isso e você tem essa percepção, você vai captar aquilo tudo. Então os médiuns sensitivos ou impressionáveis, como nós já estudamos aqui no livro dos médiuns, sofrem isso. E não apenas em baladas, já falamos para vocês, né, em ambientes onde existe uma concentração de pensamento muito negativa, como é o caso de hospitais, de cemitérios e presídios e coisa e tal, asilos muitas vezes, né, onde as pessoas estão sofrendo, não é aquele ambiente, né, que é acolhedor, que é agradável, mas ele é sofrido. Se você vai lá, você capta essas energias, não tem jeito. E continua para nós aqui. Não serão, né? É complicado, basta chegar lá que dá para sentir, né, uma tonteira, um mal-estar, sim. Né, para quem é. E depende também da intensidade, né? Tem alguns que são tão sensíveis, né, que você chega na porta você já sente ali o ambiente. Né? Então é muito, muito problemático. Não serão seguramente os espíritos superiores que estarão nessas reuniões, pois que os nossos sábios e filósofos não iriam passar entre eles o seu tempo. Assim, toda vez que os homens se reúnem, há entre eles uma reunião oculta de simpatizantes, de suas qualidades e de suas imperfeições. E isso sem qualquer ideia de evocação. Então a gente já falou simplesmente da participação. Né? Fraterna colocou, eu sou doadora de energia, perco fácil, né? Então é importante controlar isso, né, Fraterna? Evitar. Eu me lembro certa vez que eu fazia um tratamento de passes no ambiente da minha casa, e nesse ambiente nós tínhamos ali várias pessoas que estavam se concentrando em meu benefício. E eu lembro que a minha irmã, por ter essa sensibilidade na época, ela começou a sentir tontura, ela teve que se sentar, sair do ambiente, né, se sentar, porque ela estava começando a sentir aquela tontura, aquele mal-estar todo, simplesmente porque ela não sabia dosar. É exatamente essa instrução que, para aqueles que são médiuns curadores, passistas, né, precisam se instruir para evitar que doem mais do que podem, porque eles precisam também se sustentar. Então eles fazem ali uma doação adequada. Né? Olha, fraterna, é através, né, da instrução, do estudo teórico, do estudo prático, né, participar de um grupo, de você saber exatamente ali, né, de fazer uma doação nesse caso. Se você, vamos compreender um pouquinho como isso funciona. Se você vai começar a fazer um trabalho de passe, você consegue sentir exatamente onde você deve parar. Então você vai controlando, eu vou fazendo a doação de fluidos até o momento em que eu paro. Então você começa a se controlar quando você pode ou não. Se por acaso você não tem esse controle, qualquer ambiente que você vá,
Você acaba, muitas vezes não é você doando energia, mas muitas vezes é absorvendo aquilo que te faz mal. Então é uma questão de experimentação mesmo, de você tentar, de você testar, de você aprender, de você controlar, de você manter sempre aquele padrão vibratório elevado. Se esses ambientes te provocam esse mal-estar, é importante evitá-los. Muitas vezes você vai a um hospital, um asilo, e na verdade as pessoas estão ali tão carentes dessa energia que elas acabam inconscientemente te vampirizando, que é a expressão que André Luiz utiliza. Então você está conversando com ela está sugando de você aquilo que ela precisa, e você depois acaba ficando numa condição ruim. E aí então é aquele momento de concentração, de prece que você precisa ter, de esse trabalho de observação dos ambientes onde te fazem bem ou não. Então tudo é uma questão de estudo. A recomendação é exatamente essa: ir a uma casa espírita e fazer um estudo sobre, sobre o passe, a mediunidade de cura, que é importante também. Luciana colocou em cima: eu tive uma experiência contrária nos asilos, saía purificada e leve. Talvez porque aquilo que você captou, Luciana, foi exatamente aquela faixa vibratória mais elevada dos trabalhadores, ou mesmo as pessoas que estavam ali eram pessoas que estavam realmente bem instaladas, sendo bem tratadas, profissionais que estavam bem. Então tudo é uma questão de ambiente, Cada lugar é um lugar diferente. Eu me lembro que quando eu participava de um centro de reabilitação, e ali então, no começo eu saía muito mal, eu saía muito mais deprimido do que eu chegava. Depois de alguns anos eu comecei a mudar, eu me sentia muito bem estar lá. Isso por quê? Porque eu comecei a sair daquela condição de necessidade e comecei a já entrar naquela condição de auxílio, de equilíbrio. Então tudo depende também da condição em que nós nos encontramos naquele momento. O Brás colocou, creio que esse estado varia de médium para médium, então não é crer, Brás, é um fato, De fato, varia de médium para médium. O recebimento de fluidos excessivos também pode causar um mal-estar, Tem o que doa e tem o que recebe muito, sim. E principalmente a qualidade dos fluidos que se absorvem, Porque se é um ambiente agradável e tudo mais, você se sente muito bem. Agora, quando você começa a captar, perceber demais aquelas vibrações negativas, aí acaba ficando de uma forma bastante desequilibrada. Continuando aqui para nós. Admitamos agora, a gente está falando de vibrações, mas a gente lembra que essas vibrações elas podem ser percebidas nos encarnados e nos desencarnados. Então, em toda reunião, em todo grupo onde há uma coletividade, nós temos ali pensamentos que estão irradiando. O que prevalece ali é exatamente aquele pensamento mais comum. Se é um pensamento otimista, um pensamento de sofrimento, um pensamento pessimista, negativo, agressivo. Admitamos agora que eles, os espíritos, tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível, os médiuns, nesse caso, tenham possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível através de um intérprete, ou seja, de um médium. Que espíritos responderão ao seu apelo? É a mesma coisa. Vamos supor que nós estejamos, por exemplo, num asilo, que foi o exemplo que nós citamos, e aí então eu particularmente, junto com um grupo de outras pessoas que têm interesse em conhecer esse mundo espiritual, eu faço então uma evocação através de um médium, ou mesmo permita uma comunicação espontânea. Que tipo de espírito vai se comunicar naquele ambiente? Ou nós podemos encontrar um espírito trabalhador daquele lugar, que auxilia, que orienta, que esclarece, ou nós podemos encontrar um paciente que desencarnou. Então, quer dizer, tudo depende do que? Da qualidade. Se eu vou, por exemplo, num barzinho, num sábado à noite, e aí então, num quartinho do fundo, eu faço uma reunião mediúnica e faço uma evocação, que tipo de espírito vai se manifestar? É exatamente o mesmo espírito que seria se eu convidasse qualquer um dos presentes daquele local. Pode ser um espírito que está muito preso, um espírito que está muito ligado. Então, cada lugar é assim. Se por acaso eu tenho uma reunião política, onde existe aquela animalidade, aquela proposta de agressividade, de pensamentos contrários e tal, se eu faço uma evocação, eu vou encontrar uma pessoa que se afiniza com aquele ambiente. Por isso, então, quando se fala sobre a influência do meio, é fundamental que nós tenhamos esse conhecimento, que nós tenhamos essa visão, de entendermos que os grupos dos quais nós participamos, num grupo particular, ou mesmo num grupo mediúnico, numa casa espírita, que é o mais recomendável, daí a grande preocupação que os espíritos têm. Se vocês vão fazer uma reunião mediúnica, façam no centro espírita. E por que isso tudo? Porque o ambiente é preparado, porque o ambiente é protegido.
Esses são os argumentos que eles utilizam. E por que agora eles utilizam esses argumentos? Exatamente por isso, porque num grupo particular você não sabe qual é exatamente a intenção das pessoas que estão ali presentes. A intenção é fazer a reunião, mas o que as motiva a isso exatamente? Num grupo mediúnico existe uma proteção espiritual muito maior. E aí então as pessoas se sentem mais seguras, ficam mais seguras, principalmente nas reuniões mediúnicas. Kardec não falava especificamente daquelas reuniões particulares, onde evocavam familiares, espíritos amigos que estavam ali presentes e tudo mais. Ele fala para as reuniões, onde nós deixamos ali as portas abertas para a presença do mundo espiritual. E continua para nós. Então, que tipo de espíritos responderão ao seu apelo? Evidentemente, os que lá estão predispostos a isso e que nada mais buscam do que uma ocasião favorável. Se numa reunião fútil se evocar um espírito superior, ele poderá atender, dando uma comunicação orientadora, como a um bom pastor que se dirige às suas ovelhas desgarradas. Mas se não se vê compreendido nem ouvido, vá embora, como também o farias em seu lugar, e outros têm o campo livre. Né? Então o Espírito fala para Kardec, né? Assim como você mesmo faria. Imagina você ficar discursando num lugar onde as pessoas não estão interessadas nisso. É a questão que eu falei para vocês, das salas do Pautalk. Vamos imaginar que nós estamos conversando sobre essa questão filosófica voltada para a mediunidade. Aí eu vou numa sala de música e falo, pessoal, eu posso falar para vocês uma coisa aqui? Eu queria conversar sobre espiritismo com vocês. Ou eu vou ser batonado, ou eu vou ser expulso, ou vou sofrer críticas, ou eu vou ser vaiado, alguma coisa vai acontecer. Porque aquele ambiente não é um ambiente onde as pessoas têm essa intenção, têm esse objetivo. 233, para a gente poder acabar aqui o nosso tema de hoje. Né? Foi rápido, né? Eu achei que a gente ia levar uns 2 estudos para falar sobre ele, mas como a gente já está com a cabeça mais ou menos engajada, né, nesse tema, nesses estudos, já fica mais fácil, né, só a gente aprofundar um pouquinho mais ou dar uma desviada para determinado campo. 233. A seriedade de uma reunião, entretanto, não é suficiente para haver comunicações elevadas. Há pessoas que nunca riem, mas nem por isso têm o coração mais puro. Ora, é acima de tudo o coração que atrai os espíritos bons. Nenhuma condição moral impede as comunicações espíritas. Mas, se estamos em más condições, nos entretemos com os que nos assemelham, que não perdem a ocasião de nos enganar e quase sempre estimulam os nossos preconceitos. Vemos assim a enorme influência do meio sobre a influência das manifestações inteligentes. Mas essa influência não se exerce como pretendiam algumas pessoas. Algumas pessoas, quando ainda não se conhecia como hoje o mundo dos espíritos, e antes que as experiências mais decisivas tivessem esclarecido as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a maneira de ver dos assistentes, não é que as suas opiniões se tenham refletido no espírito do médium, como num espelho, mas que os espíritos simpáticos a esses, para o bem ou para o mal, participam das mesmas ideias. A prova disso é que, se puderem atrair outros espíritos para se comunicarem em lugar dos que habitualmente os cercam, o mesmo médium falará umas linguagens muito diferentes, dando comunicações bastante afastadas das suas ideias e convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto maior homogeneidade houver para o bem, com mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de aprender, sem segundas intenções. Então, aquela recomendação, pessoal, meu vizinho vai fazer uma reunião mediúnica e me convidou para ir lá. Essa é uma situação hipotética. Aí eu penso assim, ele me chamou porque vai ser legal. Vai ter um monte de amigo dele ali que vai fazer a reunião e tal, e me chamou para ir junto. Eu estou a fim de ir, porque eu estudo o Espiritismo, eu tenho lá minha salinha no Pautalk, onde eu ajudo lá a fazer um trabalho, tenho conhecimento, tenho boa vontade. Só que eu posso ter essa boa vontade. Mas no grupo, de modo geral, o que prevalece é o pensamento da maioria. Pode ser aquele pensamento de brincadeira, pode ser aquele pensamento de boa intenção, pode ser aquele pensamento de seriedade, mas uma seriedade sisuda, não aquela seriedade das intenções, mas a seriedade
externa, a seriedade aparente. Então, na verdade, se eu vou participar de uma reunião, eu vou dizer assim, olha, muito obrigado pelo convite, mas eu não vou não. Eu não vou porque eu não vou me sentir bem, não vai ser uma coisa legal. Aí a pessoa vai dizer assim, deixa de ser banana, vamos logo para lá. Isso aí não tem nada demais e coisa e tal. Aí eu posso ou dizer não e continuar resistindo à tentação do convite, ou eu posso aceitar e assumir as consequências. Alguém chega para você e fala assim, olha, no meu centro, a gente sempre faz reunião mediúnica aberta. Você não quer participar comigo? Aí eu começo a pensar, bom, reunião mediúnica, um centro espírita, uma reunião que é aberta, se é uma reunião aberta tem todo tipo de pessoa, que tipo de espíritos lá estarão? A gente já começa a fazer uma avaliação compreendendo os bastidores de tudo. Porque se é um centro espírita sério, não há uma reunião mediúnica aberta. Porque as reuniões mediúnicas têm o objetivo ou de instrução, ou de auxílio, né, no caso de um tratamento espiritual, né, um trabalho de cura, por exemplo. Ou nós temos ali um trabalho de assistência a obsessores ou a sofredores. Então, nesse caso, se o convite vem nessas condições, recuse. Recuse que não vale a pena. Então tenhamos essa percepção, tenhamos essa perspicácia, tenhamos essa sabedoria de compreender que o que prevalece na qualidade de uma reunião é o pensamento da maioria. Se eu não conheço essa maioria, não sei quais são as suas intenções, então eu vou acabar me submetendo a uma situação que pode ser bastante constrangedora. Reunião mediúnica é uma coisa séria, reunião mediúnica é um trabalho extremamente grave, grave no sentido da seriedade, da responsabilidade que precisa ter. Se por acaso é uma reunião que se dá a título de aventura, então nós vamos encontrar espíritos aventureiros também. Espíritos sérios com certeza não estarão lá, a menos que haja o merecimento do grupo para receber aquele alerta, como nós comentamos anteriormente. Beleza, pessoal? Fechando por aqui então o nosso encontro de hoje, falamos aqui sobre a influência do meio, né? Tenhamos sempre essa visão, e depois o nosso próximo encontro vai tratar do item número 22, do capítulo 22, a mediunidade dos animais, né? Que também é um tema bastante interessante que nós temos, né, para estudar. Essa mediunidade não é um espírito necessariamente falar através dele, mas o animal tendo percepção, o animal tendo visões. Nós temos aquelas histórias, né, que os animais são muito mais suscetíveis às visões dos espíritos ou não. Vamos estudar sobre isso para a gente detalhar um pouquinho mais, né? Não concordar com o que exatamente, fraterna? Coloca para nós aí. Claro que pode. Não só não pode, como deve. Não só pode, como deve. Concordar com o que exatamente? A mediunidade? A gente vai estudar, a gente vai debatendo depois, né, sobre o que foi passado para nós. Né? Então, o que Kardec vai trazer para nós são experiências, né, que ele vivenciou, ou de temas que ele estudou, sobre perguntas que os espíritos trouxeram. Aí, de acordo com aquilo que a gente chegar, a gente vai conversando. Vai ser um tema bem interessante, sem dúvida nenhuma. Né? A gente vai demorar aqui, pelo tamanho que eu estou vendo aqui, a gente vai demorar aqui pelo menos uns 3 estudos falar sobre isso, né? Não é essa a questão, fraterna. O que a gente vai trazer para cá, sobre a questão da mediunidade do animal, não é o animal como sendo intermediário do mundo espiritual necessariamente. Tá? O que a gente pode tratar também é até que ponto os animais têm essa sensibilidade, têm essa percepção dos desencarnados. Porque dá a impressão assim, né, de que a mediunidade do animal. Aí, como acontece, né, na Bíblia tem uma passagem interessante sobre isso, né, que é quando um burro fala com uma pessoa. É a descrição que está na Bíblia. E a pergunta é, um burro pode falar? Porque um espírito falou através dele? Um burro pode ter um comportamento diferente? Né? Então o que a gente vai começar a estudar é exatamente isso. Que a gente ouve muitas histórias, né, que tem por exemplo, um animal que fica o tempo todo na sepultura do seu dono, um animal que se assusta sem nada aparente na frente dele, os textos que a gente lê de espíritos que assustam os animais. Até que ponto isso é real ou é uma ficção? É exatamente aí que a gente vai entrar para poder tirar um pouco daquilo que é mito e depois daquilo que é realidade. Tá bom? Muito bem. Né? O filme Ghost do gatinho, por exemplo, exatamente, né, Beth? Que ele dá ali o susto no gatinho, o gatinho sai pulando dali. Né? Então é isso que a gente vai colocar. E depois, conforme a gente for desenvolvendo o nosso tema, a gente vai ver exatamente aquilo que a gente pode debater sobre ele.